nosso professor João Neto, e ele vai então falar e apresentar sobre seu livro Corpus. Quando eu era criança, eu era fascinado por papéis de carta. As minhas irmãs todas colecionavam, com pastas, todas organizadas, folhinhas coloridas. E aquilo me encantava, aqueles papéis rosa, vermelho, amarelo. Como eu era menino, eu não podia ter acesso a esses papéis de carta. Então eu colecionava tudo que eu podia colocar em pastas. Recorte de jornal, cartão postal, cartas. E ia colecionando também, secretamente, os meus papéis de carta. Que não saíam de casa, não saíam do armário, mas eu ia mantendo. E as minhas irmãs, secretamente, colocavam papéis de carta na minha pastinha. Esse primeiro livro, essa primeira, é a materialização dessas pastas. São papéis. Papéis, são cartas, são cartões postais, são poesias, são textos meus, são textos para todo mundo. A escrita, ela é coletiva. A minha escrita, ela é feita para todos, por todos. Ela é feita com os meus pés, com as minhas mãos, com os pelos do meu corpo, com a minha cabeça. Ela é feita com todas as feridas do meu corpo, porque esse corpo é o corpo que escreve. E além desse corpo, eu escrevo com vocês. A cada vez eu acrescento palavras nesses pequenos papéis de carta. Eu não preciso falar do meu corpo. Basta que me toquem. Não tenham medo do que carrego. E não se assustem com o que vocês não veem. Esse corpo é público. É o que ofereço a todos que não querem ter medo de tocar-me. Ou, até quem sabe, tocá-la. Olhem, busquem semelhanças, aceitem as diferenças. Percam o medo. Entreguem-se a essa vontade e liberem esse prazer de desejos. Encarem esse corpo. E agora que conhecem o meu corpo, sintam-se à vontade para explorar o que vem e resgatar o que imaginam. Nesse corpo cabe quase tudo. Sejam felizes nele. É preciso um passaporte para o feminino. Para o masculino, basta um documento. Nesse corpo estrangeiro, o que me passa se converte em desejo. Mas nada dura. A minha nacionalidade é feminina. O meu país, masculino.
Nada nessa língua é neutro. Há um ou outro. Uma ou outro. O sexo é masculino. O desejo também. A vontade, ainda bem, não. Cotovelo. Dor de cotovelo. Joelho. Tá com a língua nos dentes. Ela não chega aos pés de Teresa. Meteu o nariz onde não é chamado. Sabe tudo na ponta da língua. Você tem um bom coração. Eu não tenho estômago para isso. Mas não adianta torcer o nariz. Rei na barriga, nariz empinado, ouvido de tuberculoso, calcanhar de Aquiles, sebo nas canelas, costas quentes, cabeça dura, entrar de cabeça, fazer algo nas coxas, olhos de lince, olho de peixe morto, é de revirar o estômago, cara de pau, nó na garganta, é um dedo podre, é um dedo duro, mãos frias, coração quente, frio na barriga, olho grande, olho gordo, cabeção, tá com a cara na porta, boca santa, boca de tramela, pedir amor em casamento, acordar com os 2 pés esquerdos, ficar de olho, mão aberta, mão fechada, não tirar as pernas da gente, pulga atrás da orelha, dar um tapa no cabelo, pé no pé do ouvido, pé quente, pé frio, tirar a barriga da miséria, bunda mole, bundão, coração mole, coração duro, cabeça direita, está com a cabeça cheia de caraminhola e cabeça vazia é a morada do diabo. Me tapam a boca porque dizem que eu sou mulherzinha. Passam a mão porque dizem que eu sou mulherzinha. Me tocam a bunda porque dizem que eu sou mulherzinha. Me deixam de fora porque dizem que isso não é coisa de mulherzinha. Me fazem de escárnio porque dizem que eu não sou como eles. Sou apenas mulherzinha. Me rasgam um caderno porque dizem que essa letra é coisa de mulherzinha. Me censuram a voz porque dizem que é coisa de mulherzinha. Me mantêm no escuro porque dizem que eu sou a única mulherzinha. E escondem minha roupa porque dizem que é coisa de mulherzinha. E hoje não me olham na cara, porque não sabem o que fazer frente à minha poesia. Mujerzuela. Me tapan la boca porque dicen que soy mujerzuela. Me pasan la mano porque dicen que soy mujerzuela. Me tocan las nalgas porque dicen que soy mujerzuela. Me dejan afuera porque dicen que eso no es cosa de mujerzuela. Hacen escarnio de mi persona porque dicen que no soy como ellos. Soy apenas una mujerzuela. Me rompen el cuaderno porque dicen que esa letra es cosa de mujerzuela. Me mantienen apagada porque dicen que soy la única mujerzuela. Me esconden la ropa porque dicen que es cosa de mujerzuela. Y hoy no me miran más a la cara porque no saben qué decir frente a mi poesía. Tápanme a boca porque din que son unha mulleriña. Pásanme a man porque din que son unha mulleriña. Tócanme o cu
porque din que son unha mulleriña. Fanme escarnio, porque din que eu non son como eles, son apenas unha mulleriña. Rachanme o caderno, porque din que esa letra é dunha mulleriña. Censuranme a voz, porque din que é dunha mulleriña. Deixanme a oscuras, porque din que eu son a única mulleriña. Escóndenme a roupa, porque din que é cousa dunha mulleriña. E hoxe non me miran a cara, porque non saben que dicir frente á miña poesía. Zatvaraju mi usta jer kažu da sam tetka. Pipaju me jer kažu da sam tetka. Maze me po guzi jer kažu da sam tetka. Isključuju me jer kažu da se to ne tiče jedne tetke. Ismejavaju me jer kažu da nisam kao oni, da sam samo tetka. Cepaju mi svesku jer kažu da tako piše tetka. Cenzurišu mi glas jer kažu da je tetkin. Drže me u mraku jer kažu da sam jedino ja tetka. Kriju mi odeću jer kažu da se tako oblači tetka. A danas me ne gledaju u lice jer ne znaju šta da kažu pred mojom poezijom. They cover my mouth because they say I'm a sissy. They touch me because they say I am a sissy. They touch my ass because they say I am a sissy. They leave me out because they say that this does not concern a sissy. They mock me because they say I am not like them. I am only a sissy. They tear my notebook because they say that handwriting belongs to a sissy. They censor my voice because they say it's sissy business. They keep me in the dark because they say I am the only sissy. They hide my clothes because they say it's sissy business. And today, they do not look me in the eyes because they do not know what to say in the face of my poetry. Manto poema. Alfinete, em português. Em inglês, é algo para segurança. Talvez pareça mais importante do que nunca para os dias de hoje. O manto me envolve e tem algo escrito nas pontas. As pessoas vão colocando esses pedaços de tecido no meu manto por todo o tempo. E em momentos de pausa, eu leio os nossos textos. Esse texto é memória, é físico. Hélio, Bispo, Ioco, Marina, Leonilson, Francis. Em momentos como os de hoje, é preciso estarmos protegidos. O manto, os alfinetes e os seus textos me protegem. Havia um silêncio sepulcral. O meu corpo é arma poderosa de violação. Rasga minha roupa, não sei se arranco calcinha ou cueca. Me joga para baixo das tuas costas e te deixa invadir sua dor. Minha cabeça esfrega o chão acarpetado do teu quarto. Não te pergunto nada. Esse é o código da violação. O teu silêncio é algo como um prenúncio de morte. Me rasga, te babo, me deixa. Não olho para trás. Limpa minha merda no teu lençol e me deixa no teu chão.
O meu prazer é o teu silêncio, silêncio sepulcral. Eu pensava que era o único no meio de tantas camas. O meu corpo é arma poderosa de violação. Rasga minha roupa. Não sei se arranca calcinha ou cueca. Me joga pra baixo das tuas costas. Sexualidade me dá o direito de te violar. Mas me calo frente a membros que me rasgam, porque não consigo verbalizar uma rima A, B, B, A. Só dói nos fracos. Os malditos meninos escondem minha roupa, de lá, dizem sua mão na minha perna, me lembra que tua palavra você me força pra fazer vestida na sua mão, porque no caso, me deixa de fora pro choro. Isso não é coisa de mulher. Alguém acha sua mão na minha perna, puxa me faz um descargo no joelho, porque dizem que a tua voz me pede o silêncio. Porque eles escondem minha roupa, de lá, dizem sua mão na minha perna, me lembra que tua palavra. Isso me faria ganhar. Algo me dizia perdido, sabendo que era perdido. Eles me tapam a boca porque dizem que sou uma mulher profunda. Passam a mão porque dizem que sou de onda. Me dá o prazer, me dá o direito de violar. É atualmente me dá o direito. Me deixam de fora porque isso não é coisa de ficar calçado de lágrimas da minha perna. Joga pra cá dos caras, não pergunto nada. Você se força pra ver mal rasgam a caderno, que toda que é brasileira. É algo como pelo de uma paz, me dá o direito. Tiram a voz, porque dizem que vazam, segredo, não sabei, nem sem a sua capítulo da minha tese. O teórico. Eu quero devorar a Beatriz Preciado. Devorar o Caetano tropicalista. E eu quero também deixar que o Caio, o CFA, me alguma coisa de poesia, que o Nestor me faça algo com a teoria. Quero instalar esse amor em mim e deixar que meu corpo seja teoria. Eu quero comer Judite, desde que seja Palaerte. Eu quero ser anônimo, sinônimo e antônimo. Mas eu preciso que Laerte me coma. E que a rebordosa me afogue na banheira. Mas eu não quero novidades. Eu não preciso de nada novo. Já temos tudo o que necessitamos. Eu vou devorar a Adriana, expelir vírus, excrementar o que nunca fizemos antes, glaucoma no sexo, sentir o Gabriel, tocar a Silvia, ser Roberta e atravessar possibilidades. Matar a fome na rede humana. Tragar braços, pernas e dedos e abocanhar os sexos de todos os 127 sexos. Corpo destruído, transformado, atacado, envergonhado, diminuído, estudado, excluído, pagado, extraditado, torturado, humilhado, amarrado, vigiado, calado, arrancado, violado, silenciado, esquartejado, reprimido, represado, assassinado, escondido, eviscerado, analisado. Finalmente um amigo teve coragem de perguntar
como que eu estava conseguindo viver sem você? A resposta foi mais fácil do que eu pensava. Eu passei os últimos 2 anos sem mim. Agora, sem você, não vai ser tão difícil. A questão é me conseguir agora. É reencontrar esse mim perdido dos últimos 2 anos e seguir adiante. Sem você já estou. Sem mim? Bem, ainda não tenho a confiança que eu tinha antes de viver com mim, já que eu acabei me acostumando a viver assim. Mas há um pouco de trovador nessa alma minha e de amor não se morre, só se despedaça. Tentando viver, ontem eu fui ver o grupo Corpo dançar. Lembra? Arte. Não. Você me fez esquecer até disso. Mas aos poucos meu corpo vai retomando vontade. E à noite, enquanto eu via os bailarinos dançarem em total harmonia, eu ficava ouvindo os versos da Mônica Salmaço e eu só ouvia sem mim, sem mim. E pensava que essa minha história já é mais antiga que uma cantiga de amor. Mas no fundo, a música dizia: se me saberedes contar, porque tarda meu amigo sem mim. Mas eu só ouvia sem mim. E enquanto eles pausavam no palco, nesse ritmo concordante, eu comecei a pensar que eu havia passado os últimos 2 anos sem mim. E foi preciso um texto de aproximadamente 800 anos para me dizer o que eu resistia em repetir. E agora é que eu me pergunto: como retornar para mim? E as minhas respostas são sempre pela música, pela literatura, pela teoria, porque na prática eu sou um fracasso retumbante. E eu fico lendo essas cantigas de amigo e de como elas possuíam o lírico feminino, mas que talvez tenham sido escritas por homens. E não é isso que é um tanto queer, e não é que queer é justamente a minha teoria, mas não há teoria para o retorno do ego, só psicanálise. E como num sonho, eu me lembro daqueles 2 bailarinos se olhando como se a cantiga tivesse sido escrita de um para outro. Como as poesias que eu nunca te li, porque a parte mim da nossa não relação nunca existiu. E me parece que não há poesia sem eu lírico. Pelo menos não havia na gente. Sem mim. E essas cantigas galegas me lembram de como que eu fui feliz naquele verão galego, e de como você ainda era uma pequena vontade naquele verão, e de como eu ainda tinha uma parte minha naqueles meses, e de como eu me deixei levar, e de como está começando a fazer frio. E a minha cabeça não para mais, mas me parece que os bailarinos deixaram um pouco de mim desencontrado em mim. E agora, cuido eu, você é bruma, espero eu, você é memória. E acredito eu, você é resto. E mim vai voltando a fazer parte do eu. E já não há mais por trocar eu por você, mim por tu. Agora é só eu. Eu preciso reconstruir o mim. Eu não sei dançar, mas eu sei olhar. E eu sei que ali no meio daquele tule dourado, em que 2 corpos gritam essas cantigas, há um novo olhar. Um novo futuro, porque o que havia traçado com você era seu. E agora é só meu. De quem mais vier. Porque o amor só é um conceito abstrato para quem não tem. Tem um poema do Glauco Matoso que diz assim: talvez a eternidade na catarse, talvez o fatalismo que me aguarde. Ninguém derrota a morte sem matar-se. Ninguém derrota a morte sem matar-se. É isso. Derrotar a morte. Morrer. Eu já morri tantas vezes que eu já matei esse homem medroso dentro de mim, depois eu matei a vingança, e aí eu fui morrendo aos poucos. E a cada vestido novo era uma nova morte. Agora é isso.
Eu passei anos melancólico, tentando lidar com os meus medos, com as minhas dúvidas, com as minhas incertezas. Tentei mascarar minha sexualidade, tentei esconder meu desejo, procurei maneiras de disfarçar a vontade. Depois eu tentei maneiras de ser feliz, de um radicalismo para outro. Eu fui substituindo a constante e pungente falta por coisas distintas. Do excesso ao recesso, do exagero ao comedimento. E aí faltava algo. E era a tristeza que me incomodava. Aquela lágrima que não podia. Não chora, menino. Lembra disso? Não chora, menino. Não chora, menino. Engole a lágrima. Porque não tem espaço para tristeza. Parece que mais vale um sorriso histérico do que um pesar autêntico. A gente cobre os nossos cadáveres de flores coloridas. E a gente cobre os nossos diários com embalagens de balas, porque é a lágrima que borra a caneta estraga a vida. Mas aí eu cheguei num ponto que eu tive que mudar, porque não dá mais para ser triste na frente de todo mundo. E longe, eu fui vendo que ser feliz, na verdade, é ser um pouco triste. Aí você descobre aquele momento que você não é mais o caçador e a presa. E eu resolvi ser presa. Esse corpo aqui é onde a ciência e o sobrenatural se encontram. Nesse espaço aqui que dizem que é real. Esse corpo é o espaço onde as nossas convenções fracassam. Nesse corpo eu tenho tudo que eu reneguei do seu Deus e que as minhas deusas criaram. E se eu sou mentira, é porque vocês ainda não me tocaram o suficiente. Aproveitem o silêncio, porque logo todo mundo vira presa. Preparados? Só se tiverem coragem, me toquem. Sem medo de serem presas. Libertem-se do sonho do caçador. E sejam caça comigo. Sejam algo. Mas não saiam imunes a mim. Obrigado. Vocês receberam os panos, que é para quem quiser. Tem umas canetas na mesa, tem alfinetes na mesa espalhados pelo chão, que eu esqueci dos alfinetes. E vocês podem me ajudar com o meu manto. O meu manto, ele vai para todos os lugares que eu vou comigo. E fiquem à vontade, quem pode deixar o paninho na mesa, se não tiver inspirado hoje. Ou levar, pode levar também. E para agradecer a presença dos papéis de carta que eu ainda coleciono, e esses são papéis de carta, também tem aqui para quem quiser.